queria que você falasse, então, assim, qual é a tua perspectiva dos reformados brasileiros? Tá, perfeito. Vou tratar agora um ponto mais específico do livro, e aqui eu vou saudar novamente a Eliabe, meu primo, que está acompanhando a live, e também a todos os convidados, e aqueles que estão assistindo, sabe que o canal Deodato é um canal sério, de um academicismo, não no sentido pejorativo, mas, pelo contrário, um academicismo de qualidade, entrevistando pesquisadores sérios, inclusive acompanhando o Deodato, percebi ele entrevistando uma ex-professora minha da UFRN, a Margarida Dias. Então, parabéns, Deodato. Quem está assistindo, inscreva-se no canal, vocês terão, sem sombra de dúvida, entrevistados com temas de qualidade. Deodato, tratando especificamente dos reformados brasileiros, costuma dizer que os reformados brasileiros serviram de base intelectual para o voto no candidato Jair Messias Bolsonaro. Porque o que é que ocorre? Primeiro, eu quero deixar claro que quando nós tratamos dos evangélicos em nosso país, nós não estamos tratando de um grupo homogêneo. Pelo contrário, nós estamos tratando de um grupo heterogêneo. Faça você uma experiência, que está nos assistindo, faça uma experiência quantitativa. Saia na rua da sua casa, observe quantas igrejas evangélicas tem. São igrejas evangélicas. Vão estar lá com o texto sagrado, vão estar lá com a Bíblia, talvez recitem ao mesmo tempo o Salmo 23, mas tem perspectivas e abordagens diferentes. Observe que em alguma igreja tem apóstolo, tem pastor, tem bispo, tem evangelista, tem patriarca. Então, todas essas nomenclaturas, para além de questões teológicas, são delimitadores para que possamos observar que não estamos falando de um grupo homogêneo. Nós estamos falando, Deodato, de um grupo extremamente heterogêneo e extremamente multifacetado. Bateram a 3x4, um setor da esquerda, não a esquerda como um todo, mas um setor da esquerda bateu a 3x4 nos evangélicos em nosso país, nos grupos pentecostais. Você observava, são ignorantes, não sabem questões políticas. Em determinado momento, esses estereótipos são estereótipos verdadeiros, no sentido que existem pessoas ali que não conhecem questões técnicas da política. Ok, isso é uma verdade. Mas o estereótipo com desdém. Me preocupa quando esse desdém vem, porque quando o desdém vem, o desdém é uma forma de dizer que nós não estamos abertos a conversar de maneira saudável. E aí, os reformados, eles serviram de base intelectual para o voto no Bolsonaro. Porque o voto em alguém, a quem acompanhou a questão política, não foi apenas um voto pelo voto, ele precisa ser ratificado. Observe, as ações que os homens fazem, os homens religiosos, elas precisam ser ratificados pelo divino. Há mais de 2000 anos atrás, é assim. O texto sagrado, em vários momentos, fala sobre isso, que Deus vai acompanhar você, que você terá sorte de bênção, e assim por diante. Aqui não estou entrando no mérito da validade disso, porque eu participo de um núcleo religioso que acredita que o crente deve ir através da vontade divina. E um aspecto da vida foi o voto evangélico. Existiram pastores no meio reformado que legitimaram o voto no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro através de questões teológicas, pois o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro levantava algumas pautas à luz, por exemplo, da família, o aborto, em alguns momentos ao casamento homoafetivo, que são pautas do cunho moral. E o cunho moral é uma parte importante dentro do núcleo evangélico. Então, tocaram, Deodato, no ponto essencial dos evangélicos. Em contrapartida, disseram o seguinte, que o candidato que está do outro lado não apenas seria contra todas estas pautas, como seria um candidato enviado do inferno. O Paul Freston tem um livro, que eu tenho ele aqui, depois eu mostro para os amigos. Está aqui. É um livro, Paul Freston tem esse livro,
religião e política sim, igreja e Estado não. E ele vai mencionar, Deodato, que um capítulo livre, acho que nos anos 80, a figura que foi pintada do Partido dos Trabalhadores, a quem eu também tenho minhas críticas pessoais no campo da economia, pintaram o Partido dos Trabalhadores como Partido dos Trabalhadores ligado a correntes do satanismo, que queria implantar uma nova Venezuela em nosso país e assim por diante. Então, alguns líderes do movimento reformado brasileiro serviram de bases, forneceram bases teológicas para o voto no ex-presidente. Ao ponto de, por exemplo, por que nós temos, e aqui eu vou tratar agora de um aspecto específico, tivemos um pastor, o Milton Ribeiro, ministro da Educação. Se não me engano, o Milton Ribeiro, ele foi reitor da Mackenzie. Nós temos um pastor reformado ocupando uma das mais importantes pastas de nosso Brasil, o Ministério da Educação. Nós tivemos o André Mendonça, e olha a célebre frase que o ex-presidente utilizava: nós precisamos de um ministro no STF terrivelmente evangélico. E foi ministro do ex-presidente Bolsonaro. Nós tivemos uma figura extremamente importante, que não fez parte como ministro, mas atuou em um dos ministérios, que foi o Guilherme de Carvalho, e aqui é um exemplo bem interessante, Deodato, para falarmos sobre alteridade e como a política interpreta agora a teologia. A título de exemplo, o Guilherme de Carvalho, ele fez parte da parte que a Damares, se eu não me engano, era Ministério das Mulheres, das Famílias, perdoe novamente aos nossos ouvintes, por não lembrar o nome completo da parte que Damares exercia, e o Guilherme de Carvalho percebeu que, em um determinado momento, no âmbito da pandemia, o governo Bolsonaro estava caminhando para um aspecto político-ideológico que ele não concordava. Ele saiu do governo e antes ele, que era ovacionado como alguém que estava servindo de base para o governo Bolsonaro no campo teológico, no campo intelectual, agora quando ele sai e emite críticas ao governo por sua má administração no período da pandemia, agora ele é chamado de esquerda, de comunista, a favor do aborto, e por aí vai. Observe que é o mesmo homem, com o mesmo posicionamento, que participou do governo, que decidiu não participar mais. E agora ele sofre o que nós chamamos hoje de cultura do cancelamento. E houve a cultura do cancelamento teológico, Deodato. Então, todos esses movimentos teológicos estiveram juntos. Mas esse movimento teológico reformado não é um movimento teológico reformado na política que se inicia em 2018. O Franklin Ferreira, ele lançou esse livro aqui, se eu não me engano, foi em 2000... Só verificar aqui, foi em 2006. Contra a idolatria e o Estado. E aqui é uma das coisas que fala no capítulo do livro, é a quantidade de produções teológicas no âmbito político. Então, um dos livros célebres, para que quem deseja entender, aqui eu tenho algumas discordâncias sobre o autor, mas quem deseja entender o desenvolvimento do pensamento reformado na política, é um livro, é um pontapé inicial. E o Franklin Ferreira, quando lança esse livro, um dos políticos que serviram de garoto propaganda foi o Jair Messias Bolsonaro. Ao ponto de Jair Messias Bolsonaro publicar em suas redes sociais uma foto segurando esse livro. Então, observe, Deodato, quando nós falamos do arcabouço teológico que o movimento reformado teve utilizando textos bíblicos em dados momentos, é um arcabouço, é um apoio teológico com base intelectual. E, às vezes, saiu despercebido de setores da esquerda. Talvez um dos canais que perceberam isso e perceberam com o título a quantidade de pastores, mas não sabiam exemplificar quem são esses pastores, porque colocaram tudo
num bojo só, se não me engano, foi o Intercept e a Carta Capital, que vai citar o exemplo do Guilherme de Carvalho, vai citar também o exemplo do Silas Malafaia. Mas vejam, são pastores que usam a Bíblia, mas com pensamentos totalmente diferentes acerca do reino de Deus, em alguns aspectos, que convergiram em um dado momento para o voto. Então, quando falo sobre esse quesito da relação dos reformados com a política em nosso país, ela é uma relação interessante, Deodato, porque é uma relação de não apenas dizer quem sou, mas de caracterizar muito mais o outro. Por isso a questão da alteridade. Por exemplo, olha como esse argumento, como funciona esse argumento. Quando perguntavam por que você, a título de exemplo, isso eu fui percebendo ao longo da caminhada e da pesquisa, por que você não é de esquerda? Ah, porque eu sou contra o aborto, contra o casamento homoafetivo, contra a liberação da maconha. Observe que o interlocutor perguntou por que você é, e respondiam o que você não é. Como a alteridade esteve sempre presente. Eu não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo, não sou aquilo. E o que é realmente? E quando a engrenagem dos argumentos começam a funcionar, nós vamos percebendo que houve a necessidade de legitimar o voto. Essa legitimação do voto passava por setores intelectuais, não é por menos que o grande guru, a quem chama de grande guru, do governo Bolsonaro, foi o Olavo de Carvalho, porque o governo precisava de um elemento intelectual. Os governos precisam de uma classe artística e intelectual que o represente. Então, a figura do Olavo de Carvalho, dentro do governo Bolsonaro, e aí, obviamente, que a esquerda, em termos de marketing, que é isso, soube recortar momentos de Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho simplesmente estava fora de si e dizia a bobrinha que vinha na sua mente. Então, esses aspectos de um legitimador intelectual é muito interessante. E, para finalizar essa parte, não é apenas um legitimador intelectual, é um legitimador divino. Não existe coisa que agrade mais ao ser humano dentro da esfera religiosa, é você que a divindade na qual você acredita está com você. Num púlpito, um pastor dizer, vote em candidato A ou B, porque essa é a vontade de Deus. Se colocarmos no YouTube profecias porque Bolsonaro será eleito, profecias porque Lula será eleito, nós vamos perceber que essas profecias existem porque a profecia nada mais é do que a voz de Deus. É a voz de Deus. Então, quando alguém usava o púlpito ou algum ambiente da vida secular, e diz assim, olha, estou profetizando, você será eleito, é você dizendo, Deus está falando através de mim que vai cumprir a sua vontade e você é o candidato escolhido de Deus. Então, essa frase, o candidato escolhido de Deus, às vezes me preocupa, porque ela legitima o que é mal, e torna o mal em bom. Então, essa é uma questão bem interessante quando nós tratamos dos aspectos políticos e teológicos, Leonardo. Legal, Arthur.